E aí, família, como é que vocês estão, meus irmãos, minhas irmãs? Mais um dia, já começa com o dedinho assim pra cima, ó, mais uma oportunidade. Teve gente que começou esse dia e não tá com a oportunidade de estar aqui, de terminar ele. Então, se vocês estão aí, é porque o Senhor Deus protegeu vocês durante todo esse dia. Já vamos entrando aí que hoje o assunto vai ser profundo. Nós vamos falar do mundo espiritual. A gente começou falando de mundo espiritual. Eu expliquei para vocês os níveis. Na live do mundo espiritual já expliquei para vocês sobre o absoluto, a não forma e a forma. Deus, ele habita na luz inacessível, cá no absoluto, atrás do absoluto ainda tem coisas que a gente não dá conta de chegar, não tem como saber, não tem como acessar. Depois desse absoluto tem a não forma, que é a ponte do manifestar de Deus. É através da não forma que você se comunica com o eterno. Inclusive você é uma não forma tendo uma experiência na forma. Eu sei que talvez para você fique um pouco confuso porque você não assistiu às outras aulas. Então fica aí o convite, o link da bio, você vai entrar no YouTube e no YouTube você vai assistir às outras aulas para você entender o que eu estou falando aqui, tá bem? Uma das aulas principais para você entender a aula de hoje é justamente o mundo espiritual. Então nós fizemos uma live do mundo espiritual. E aí, irmão, bora? Já começa coraçãozinho aí, ó. Compartilha a live com quem precisa ouvir. Na última live a gente falou do mundo espiritual, expliquei o raciocínio aqui, a gente entendeu os pilares. E depois nós fizemos uma modificação no personagem. Eu não sei se vocês puderam participar. Você participou da imersão, Nísio? Teve a última live agora, foi uma imersão. A gente entra dentro do mundo espiritual, acessa um tempo que já aconteceu. Nesse tempo você faz modificações no seu personagem. Boa noite, eu não sei quem tá aí que participou, é brutal, irmão. Aí você faz um mergulho, quando você faz essa mudança, você volta. E aí você volta totalmente transformado. Qual que é o problema? Você tem um personagem dentro de você, as lives da consciência é para revelar esse personagem e te ensinar a dominar sobre ele. Deus quer que você assuma o governo. Até aqui a gente entendeu que Deus tem 3 dispensações: a salvação, a graça e o reinado. Deus quer que você suba para aqui, ó, para reinar na terra. Você tem que reinar no seu casamento, você tem que reinar na sua casa, você tem que reinar no seu negócio, você tem que reinar com seus filhos. O tempo todo você precisa estar reinando. Assisti as 7 aulas no YouTube, então você não assistiu a imersão ainda não está lá. Eu vou até mandar mensagem no Arthur aqui, para ele acelerar essas aulas da consciência, para postar lá a imersão, porque essa imersão é necessário você fazer ela, para você entender bastante o que eu vou falar aqui. Já comecei bravo, top. Vamos fazer uma aceleração aí nesse peito seu. Então, a gente entende que Deus quer que você reine. Não tem como reinar se você não governar esse personagem seu. Inclusive, Jesus vai te ensinar que você tem que matar ele. É mais pesado ainda. Então, eu estou falando aqui, vamos começar modificando ele. Eu estou indo sendo mais leve. Jesus fala assim, não. Para reinar tem que nascer de novo. Só tem uma forma de nascer de novo, é abandonando o passado. Por isso que uma das lives da consciência é destruindo o passado. Tem que destruir ele, entender que ele não existe e abandonar isso. E justamente isso é o personagem. E aqui eu vou deixar isso aqui cada vez mais claro agora. Nós vamos falar sobre modificar o personagem. Só tem uma forma de modificar o personagem e passar daqui de baixo para cima da mesa. A única forma de fazer isso é através do mundo espiritual. Me fala qual é essa aula. Exatamente isso. Nós vamos entrar no mundo espiritual agora. Eu vou explicar o que a gente fez na última imersão. Se você não participou da última imersão, vai ficar um pouco difícil de você entender. Mas assiste, depois você assiste de novo a imersão, faz a imersão e você vai entender melhor. Então hoje eu vou clarificar como modifica o personagem. A gente já fez isso, tá? A gente na última aula já fez uma modificação interna no seu personagem. Jesus ele vai falar assim, ó, de glória em glória, até chegar à estatura do varão perfeito. O varão perfeito é o varão no mundo real, ignorando o mundo imaginário, que é justamente esse personagem. Qual que é o problema do personagem? Você acredita que é ele.
Como assim, Thales? Eu vou começar a falar com vocês do mundo espiritual. Da última live eu expliquei para vocês que você tem 3 animais dentro de você. O animal debaixo de Jesus era uma ovelha, o nosso sempre é semelhante a um boi. O animal do peito era igual para todo mundo, é um leão. O animal de cima que é uma águia. A junção desses 3 animais nos componentes físicos, o animal de baixo é a vibração e frequência, o animal do meio é o sangue, o animal de cima é a águia. A junção desses 3 elementos dentro do seu corpo, mais o vazio que Deus criou tudo em cima do vazio, vai gerar um campo eletromagnético de 7 metros assim, ó, de circunferência ao seu redor. Nesse campo eletromagnético é onde está a sua mente. A sua mente já está conectada no Wi-Fi. O seu problema é só que você não ativou o aplicativo assim, para conectar na rede, expandir sua mente, fazer download, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Muitas das coisas que eu estou falando de manhã é eu pegando meu campo eletromagnético aqui, entrando na minha mente, ligando o Wi-Fi e fazendo download o tempo todo. Aí depois que eu faço os downloads, conecto na nuvem, aí vocês ficam aqui, algumas pessoas entram, nossa, que cara sabe, nossa, que cara sabe. Não é minha sabedoria, irmão. Eu falo um pouco da minha sabedoria, Deus desce com o resto, depois eu caminho ali e oro para mim terminar de fazer o download disso. Thales, como assim? Você dá conta de fazer isso? Isso é a primeira live da consciência, é justamente isso aqui que eu ensino. Você quer subir de nível? Você quer ascender? Você precisa ensinar. Porque quando você ensina, você tem mais do que um Instagram, só para eu não estar confuso, porque eu te adicionei. Só tem um Instagram e eu te vi lá, mano. Eu te vi lá, te mandei mensagem. Então só tem um Instagram, no Instagram eu só falo de dinheiro. Nesse mundo espiritual, que é aqui essa mentalidade sua, que é criado por esse ser seu completo, nenhum desses animais é você. Presta atenção no que eu estou falando. Tem 5 vozes que falam nessa mente sua aqui, ó. A voz do espírito, a voz da alma, a voz do racional, da mentalidade, que está muito representada nesse animal de baixo, a voz de outras pessoas, a voz do diabo. Nenhuma dessas vozes é você. E a ciência já chegou nessas vozes. Qual que é a conclusão da ciência? Doentia e repetitiva. Então essas vozes na sua cabeça é a causa de todos os seus problemas. Escuta o que eu estou falando com vocês aqui. Essas vozes na sua cabeça é a causa de todos os seus problemas. Se você não assistiu a última live, que é a live do mundo espiritual e maldição hereditária, assiste ela, porque eu vou te revelar quem é essa voz. Essa voz é seu inimigo. Essa voz é a única coisa que Deus não venceu na cruz. Tem que te alertar essa fala. Como assim, Thales? Jesus vence na cruz, ele desce e fala, eu venci todos os inimigos. Então por que continua o problema na terra? Por que continua essa desordem na terra? Porque teve um inimigo que Jesus não pode vencer. Nossa, pesado isso, hein? Jesus não pode vencer, tá? Mas ele não é onipotente? Ele não é onipresente? Ele não é onisciente? Mas como é que tem um inimigo que ele não pode vencer? É porque ele fala assim, enquanto vocês eram meus inimigos, eu amei vocês, eu resgatei vocês sendo meus inimigos. Então, se Jesus vencesse esse inimigo chamado voz da sua cabeça, ele tinha que te destruir. E aí ele não vence esse inimigo, ele vence todos os outros, te dá todas as condições, todas as bênçãos e fala, esse aí é você contra você. E aí ele pergunta, todos os dias eu coloco um caminho na sua frente, um é de vida, outro é de morte. Qual que você escolhe? Você está escolhendo esse inimigo da sua cabeça ou você está escolhendo amizade com Deus? Esse inimigo da sua cabeça é essa voz da sua cabeça, chama personagem. Ele vive querendo a aprovação dos outros, ele vive querendo agradar todo mundo, ele é bonzinho, vive com dó dos outros. Na verdade, o bonzinho é o pior de todos, porque o bonzinho, na verdade, ele só quer aparecer. A gente pode fazer uma live só de bonzinho. Teve um amigo meu que nós pegou esse download do bonzinho junto. Ele fez 21 lives só falando do bonzinho. E todas as conclusões que você chega no bonzinho é que ele é pior do que os outros problemas todos. Tem vários problemas dessa voz da cabeça. Tem voz que gera insegurança. Você teve problema com seu pai? Você vai ter insegurança. Você pode saber tudo. Tem umas mulheres que me assistem aí, sabe tudo de cabelo, sabe fazer unha, sabe fazer sobrancelha, sabe fazer cílio, sabe tudo de salão, mas ela não consegue montar um salão. Ainda que ela tenha o dinheiro, ela não monta sozinha. Por quê? Porque ela teve problema com o papai dela. E aí o papai, ele é responsável por abraçar, ele é responsável por trazer conforto, segurança. E se você tem problema com seu pai, você tem insegurança. Se você tem insegurança, você não consegue empreender. Você não consegue montar um negócio. Por isso que você sabe tudo e fica procurando sempre um sócio. Só que qual que é o problema? Você também tem problema com o sócio, porque a sua mãe te abandonou.
Aí a sua mãe te abandonou, seu pai te abandonou. Quem tem problema com o pai, geralmente tem um abandono da mãe, porque vem o abandono da mãe primeiro, depois o pai não abraça, aí fica duas tretas. Aí sua mãe te abandonou, sua irmã te abandonou, você não tem amiga, porque todas as suas amigas te abandonaram. Aí o seu marido vai te abandonar, todo mundo está te abandonando o tempo todo. É o personagem que tem problema com sua mãe. Então presta atenção, todos os seus problemas estão num só lugar, chama personagem. Jesus falou, você tem que matar ele. Thales, para com isso. Jesus falou, quem quer vir após mim, quem quer acessar a consciência, quem quer subir o nível, quem quer fazer obras maiores, quem quer governar na terra, quem quer sair da salvação, passar pela graça e acessar o reino e prosperar em todas as áreas com os frutos, que ele fala assim, eu quero que vocês deem muito fruto, João 15, e se você der fruto eu vou podar, porque você vai dar mais fruto, porque o Pai é glorificado nisso, João 15, 8, que vocês deem muito fruto. Então Jesus, ele quer que você faça isso. Ele fala, você quer acessar isso aí? Então negue-se a si mesmo. Como assim negar a mim mesmo, Jesus? Porque eu vou vencer todos os inimigos menos um, você mesmo. Esse inimigo chamado você mesmo é para você vencer. Aí você está lendo a Bíblia e está acreditando que o diabo é seu inimigo. Que o diabo é que é o demônio, que é o ruim de tudo. Ele nem está falando tanto assim na sua cabeça. Você mesmo já está se martelando. Você mesmo já está aqui se martirizando. É você mesmo que tem. Você já é sua própria tormenta. Por que, Thales, que você é sua própria tormenta? Porque você não entendeu que essas vozes não é você. Aí você para na frente do espelho, a voz é doentia, repetitiva. Gente, vocês que estão assistindo a live, fica apertando assim no meu rosto, ó, que aí vai dar os coraçãozinhos, aí aqui em cima vai sair de 18, vai para 100. Você vai ver, você vai me ajudar demais. Toda vez que vocês puderem comentar, comenta aí que vai entrando mais gente na live para a gente transmitir a mensagem. Essa mensagem tem que ser pulverizada. Então, todas as vezes que você para na frente do espelho, essa voz começa a falar. Eu estou falando agora, a voz está falando na sua cabeça. E o que essa voz faz? Ela só sabe acusar. Thales, quando que nasceu a voz na humanidade? Quando o homem comeu do jardim, da árvore do fruto do bem do conhecimento do bem e do mal no jardim. Fala assim, e os olhos deles foram abertos. Então, ontem, na live, qual live que foi? A live da imersão. Eu falei dos olhos se abrir, eu vou explicar isso agora para você entender quando que a voz entrou na terra. Quando a mulher vai comer o fruto da árvore, ela come o fruto. Adão come o fruto. Quando Adão come o fruto, a palavra fala assim, então os olhos dele se abriram. Então, peraí, Adão era cego? Eles não tinham o olho aberto antes do fruto ser comido? Você nunca parou para ler isso? Você nunca se questionou? Eu questionava, mano. Quantas vezes eu falei com Deus, Guida? Oh, Deus, que isso? Então o homem era cego antes do jardim? A gente nunca precisou olhar? Então quando a gente virar anjo, nós vamos andar com o olho fechado? Eu ficava assim com Deus. Até o dia que ele falou, lê a Bíblia. Aí eu fui ler e fala assim, e a serpente falou com Eva, do fruto, aí fala assim, e viu Eva que o fruto era bom e agradável. O olho de Eva abriu antes dela comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. O olho dela não abriu quando Adão mordeu. O olho dela abriu quando ela julgou. Então, qual que é o problema aqui do olho, que é essa voz na cabeça? Ela olhou e a voz falou, é bom, é agradável. Aí falou assim, e viu Eva que o fruto era bom e agradável. Foi a primeira vez que a voz falou na cabeça de alguém nessa terra que você está vivendo. A voz falou para Eva, come, é bom, é agradável. E a voz julga o tempo inteiro. Essa voz na sua cabeça, a única coisa que ela sabe fazer é julgar. Ela está me vendo, ela está me julgando. Ela está assim, mas ele estava de bigode, agora está sem bigode. Porque o fundo é azul. Porque esse menino está falando aqui comigo. Porque aí você para na frente do espelho, é pior ainda. Quando você para na frente do espelho, aí fica assim, seu nariz é grande mesmo. Nossa, a pessoa falou que você tem um queixo grande. Não, realmente seu queixo é grande. Aí olha essa barriga. Nossa, sua barriga é feia demais, minha filha. Aí essa voz fica só falando, tormenta na sua cabeça e você fica permitindo ela falar na sua cabeça. Aí eu vou te perguntar, até quando você vai ouvir a voz falar na sua cabeça? Thales, vou trocar o madril aqui que travou. Até quando você vai aceitar essa voz te atormentando na sua cabeça, filha? Até quando você vai aceitar essa voz te atormentando de manhã, de tarde, de noite? Thales, qual que é a solução? Primeira solução, você precisa enxergar ela.
Depois que você enxerga ela, você finalmente enxergou o mundo espiritual. Qual que é o problema? Você está muito religioso, você está achando que o mundo espiritual é anjo, é demônio, que o mundo espiritual está lá no céu, nós estamos aqui na terra. Não, não. O mundo espiritual é essas vozes na sua cabeça, está aqui, chama mente. É esse campo eletromagnético que está ao seu redor. Isso é o mundo espiritual. Para de acreditar que o mundo espiritual vai começar quando Jesus descer. Não é verdade, eles estão te enganando. O mundo espiritual sempre esteve aqui. Por quê, Thales? Porque o mundo espiritual chama não forma. E a forma que é a terra, que você existe, tudo que o seu olho consegue enxergar, ele foi criado em cima do mundo espiritual. Então nós estamos agora no mundo espiritual, você se movimenta no mundo espiritual. O que é o mundo espiritual, Thales? Chama vazio. Gênesis 1, não existia nada, não existia forma, não existia nada na terra. E fala assim, ó, a terra era sem forma e vazia. Chama não forma, mundo espiritual. Então você não é essa matéria, você não é essa forma, você é a não forma que habita dentro de você. Você nem pecar pode. Então por que a gente vai para o inferno, Thales? Porque você tem um espírito que é a consciência de verdade, mas a sua consciência tem uma alma e a alma faz escolhas. Quem é que vai para o inferno? O espírito não vai para o inferno. O corpo não vai para o inferno. Quem vai para o inferno é sua alma, porque a sua alma faz escolhas. E quem está indo para o inferno são as escolhas que você fica fazendo de manhã, de tarde, de noite. Toda hora você está escolhendo. Aonde que faz as escolhas, Thales? No mundo espiritual. Você não ouviu o que Jesus falou? Você não adultera quando você vai lá e transa com outra mulher. Você adultera quando olha para ela e deseja. Porque quando você olha para ela, você já fez a escolha aqui, ó, no mundo espiritual. Você não mata o seu irmão quando você pega um revólver e vai lá dar o tiro nele. Mateus 5, gente, é só você ler. Você mata o seu irmão quando você está aqui no mundo espiritual e você se ira contra ele. Porque tudo que acontece na aula, na matéria física, na forma, aconteceu antes na não forma. Esse MacBook que está aqui na minha mão, ele não nasceu no mundo da forma, ele nasceu no mundo da não forma. Primeiro alguém planejou e meditou, pensou nisso aqui no mundo espiritual, que é o normal, você faz isso o tempo todo, só que ninguém te contou que é mundo espiritual. Ele imaginou isso aqui e aí ele foi materializando até chegar nessa beldade aqui, mano. Isso aqui me dá resultado demais, mano. Eu tô na rua, esse computador aqui me dá mais de 200 mil por mês. Você acha que é bobeira comprar um trem desse? Então presta atenção no que eu estou falando com vocês. Jesus explicou isso o tempo todo. E eu fiz uma imersão na última live, entrei no mundo espiritual com vocês, ensinei a vocês como que você manipula o mundo espiritual e dentro do mundo espiritual nós fizemos uma modificação no personagem chamado Passado, resolvemos um assunto aqui dentro, fomos abraçados por Deus, escolhemos o amor dele e aí saímos para viver o sobrenatural. Só que você não participou da imersão. Você que não participou da imersão, ela vai ir para o YouTube. É só você ter um pouquinho de paciência, entra lá, você vai entender. Mas aí continua me ouvindo que eu vou explicando como é que faz isso, porque esse é seu papel. Como assim, Thales? Hoje o tema é mundo espiritual e significados. Por quê? Porque é a sua missão, mano. Você não entendeu ainda? Continua com o dedinho aqui agora que eu vou falar de missão. Vamos subir isso aqui para 100, ó. Vai subir isso aqui para 100 quando você ficar apertando o dedinho assim no meu rosto e comentando aqui, vai subir para 100. Olha lá. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para algumas missões. Missão não é coisa igual missão impossível, não é negócio de filme que você vai entrar, roubar, não é uma coisa difícil. Missão na Bíblia é deleite. Missão para Deus é prazer. Missão para Deus é desfrute. Então Deus te criou com uma identidade para desfrutar na terra e criar propósitos. Só que você não sabe nada disso. O que é identidade, Thales? Eu nunca entendi identidade. O que eu estou fazendo na terra? Qual que é a minha missão? Missão é universal, é para todo mundo. O propósito é que muda. O meu propósito é diferente do seu. Os nossos propósitos são diferentes. Mas você sabia que a missão é universal? A missão é para mim. A mesma missão que eu tenho, você tem. A mesma identidade que eu tenho, você tem. Você pode manifestar a sua identidade de formas diferentes, porque você pode manipular as formas. Quando você pega essa consciência, chama reino de Deus, luz,
sal da terra. Jesus chama ela de sal da terra, Jesus chama ela de luz. E Jesus fala, quando você pega a luz e coloca por cima da casa, o personagem está aqui embaixo, aí você vai modificar o personagem da forma que você quer. Eu estou escolhendo manipular minha identidade através do marketing digital e do mundo de empresário, e através disso eu vou captando gente, cumprindo minha missão, e com esse propósito eu vou trazendo gente para perto. Você pode fazer isso através, qual o seu YouTube? No link da bio do TikTok tem lá, o primeiro grupo é o do WhatsApp. Essas lives da noite eu não faço todo dia. As lives da consciência tem hora marcada. Para mim fazer a live da consciência eu tenho que estar bem, com todas as minhas coisas organizadas, e minha esposa tem que estar bem cuidada em casa. Aí eu venho aqui e cumpro o terceiro pilar, que é ajudar outra família a se levantar. Eu não estou aqui por causa do C, mano. Eu não estou aqui por causa do Nísio. Eu estou aqui por causa da sua família. Por que, Thales? Porque é um dos propósitos que está aqui na sua missão. Você nem sabia que família é a primeira coisa. Família nem é propósito. Ah, minha família é meu primeiro ministério, meu primeiro propósito. Mentira, família é missão. Família é universal, Deus quer família. Deus não está nem aí com você, está aí com sua família. Deus não junta homem e mulher, Deus une propósitos. Então ele vê o propósito da mulher, vê o seu propósito, bate, aí ele junta vocês na missão de construir uma família para atingir um propósito. Então o propósito ele varia, a missão é universal e a identidade você escolhe. Vou repetir, alguém se puder escrever isso aí, essa daí ficou massa, hein? Vou até escrever depois para não esquecer. Tá vendo? Um download, desceu agora, ó. Acabou de descer, um download. Ó, o propósito você é diferente, a missão é universal e a identidade você escolhe. Assisti a primeira aula sua no YouTube, o download começou, foi mágico, é massa demais, mano. Esse negócio do download é fera demais. Porque quando você posiciona aqui e vai falar com alguém, aí você é tipo uma mangueira assim, ó. Vamos dar um exemplo aqui, deixa eu pegar uma coisa na minha frente para me dar um exemplo legal para vocês. Você já viu quando o carro acaba gasolina no Brasil? Aí eles vão lá, pegam 1 litro de gasolina, pega uma mangueira, coloca dentro do litro. Aí a outra mangueira ele coloca lá na bomba de combustível, né? Só que antes ele faz assim, ó. Chupa, aí a gasolina sobe, aí você desce ela aqui, aí a gasolina vai sair de dentro do litro pelo cano e vai entrar e vai cair no combustível. Você já viu isso que eu estou falando? Se você não viu, talvez você ficou um pouco complexo para você entender, mas isso aqui é uma lei científica, é uma lei da física. Você chupou aqui, na hora que você coloca o negócio, o líquido vai entrar, se aqui estiver mais baixo, se o líquido estiver mais alto que a ponta aqui, vai cair sozinho. Então isso aqui é o princípio do download. Aonde que sai o download? Da sua boca. Por isso que Salomão está falando com a gente. Nós estamos 23 capítulos com Salomão falando da boca. Tiago gasta 6 capítulos só falando da boca. Você vive comendo qualquer coisa. A serpente enganou Eva pela boca. A primeira coisa que o Satanás falou com Jesus é: transforma o pão, transforma a pedra em pão e come. É pela boca que ele te pega, irmão. E é pela boca que você também vence a guerra. Então, quando você vai falar alguma coisa, ó, você deu conta de abrir a boca, é a mesma coisa que você dá a primeira chupada. Se você não fizer assim na tampa da mangueira, ó, a água não para de descer. Por que você está falando isso nessa live, Thales? Porque isso aqui é o mundo espiritual. Ó. A mangueira está cá no Wi-Fi, aí ela passa aqui pela minha mente. Aqui na mente está o acesso para o corpo físico. E aqui, ó, minha boca está aberta. Enquanto eu mantenho a boca aberta, estou falando com vocês, está descendo aqui. Primeiro desce o combustível que está na minha mente, ó, nos meu racional. Depois que passa o que está aqui, aí começa a fazer download do céu aqui. Eu vou só transmitindo para vocês. Aí depois eu assisto a live de novo e anoto as coisas que eu não sabia. Como é que você faz isso, Taz? Você faz isso o tempo todo. Você já viu quando alguém chegou perto de você e não sabia? Eu escutei 7 vídeos do Expanda Sua Consciência hoje. Mano, é profundo, é um conhecimento brutal. Você tem que praticar também, tá? Essas lives agora eu vou fazer mais prática para vocês entenderem. Inclusive, o download é praticar. Você precisa praticar ensinando. Então, você assistiu 7 vídeos do YouTube, você ensinou quantos? Thales, mas eu não gosto de abrir live. Mano, eu vou quebrar isso aí com vocês, está no personagem. Então o que você faz? Você não gosta de abrir live? Pega um computador, pega um telemóvel, coloca na sua frente, igual está o meu aqui, coloca para gravar. Colocou para gravar, você não vai postar. Você não está nem aí para postar. Eu não prego aqui, eu não ensino aqui, eu não faço esse download para as pessoas que estão me ouvindo. Eu sinto muito falar com vocês. É muito bom ter vocês aí, mas eu fiz isso aqui quantos anos sozinho, mano?
Hoje está começando a chegar as primeiras pessoas. Eu sempre fiz isso aqui sozinho. Por que, Thales, que você fez sozinho? Porque Deus me falou uma frase. Ele falou assim: não espere ser relevante para fazer coisas relevantes. Escreve assim, ó: não espere ser relevante para fazer coisas relevantes. Mano, você dá conta de entender essa frase? Essa frase é profunda demais, mano. Deixa eu ver se nós não vai sair do tema aqui. Não vamos sair do tema. Por quê? Quem é que quer ser relevante para fazer coisas relevantes? O personagem. O seu personagem é doentio, gente. Quando vocês enxergar isso, mano, vocês vão falar: nossa, eu não acredito que eu passei 30 anos achando que eu era essa voz na minha cabeça. Nossa, eu não acredito que eu passei 30 anos perdendo tempo com isso aqui. Então, hoje eu quero ensinar vocês como é que modifica isso. Então, não quero entrar tanto nesse assunto do mundo espiritual. Nós já entramos na aula antes. Só de olhar já pecamos? Sou personal cristão, avalio mulheres também, já pequei. Mano, nós tu pecou. Inclusive, ó, não existe nenhum pastor que sobe no púlpito sem pecar. Presta atenção no que eu acabei de falar. Não tá, mas ele subiu no púlpito 6 horas da manhã. 6 horas da manhã ele já pecou e subiu no altar e pregou para você. Não tem como, amigo, não tem como. Escuta o que eu estou falando. Não tem como eu abrir a live aqui sem estar com pecado. E nem tem como você me ouvir sem estar com pecado. Por quê? A voz não é você, mas ela te faz pecar. Por que a voz te faz pecar? Porque na última live que a gente entrou no mundo espiritual, a gente entendeu que tem um mundo imaginatório. O mundo espiritual é da imaginação. Você consegue entrar no vazio e manipular o vazio através da sua imaginação. Foi o que nós fez na última live. Então as vozes falam assim, ó, olha só, tem a voz do espírito, a voz da mente, a voz da alma, a voz da mente aqui, que você fala mente, eu falo por você mente, porque eu não gosto de chamar mente, eu gosto de chamar condição. Tem a voz da condição, que é o racional, está aqui embaixo. Tem a voz das outras pessoas e tem a voz do diabo. Toda vez que uma voz fala, o seu poder de criação é tão forte que você cria sem pensar. Você cria sem perceber. Você está dando controle para qualquer voz da sua cabeça. E o pior, você nem sabe qual voz é sua, qual voz que não é. Como assim, tá? Vou te explicar. Agora eu vou falar assim, ó, elefante azul. Fusca branco. Você lembra aquele Fusca branco, assim, redondinho? Imagina uma bola quadrada. Aí eu estou entrando aqui, ó, a quarta voz está falando na sua cabeça. Você está vendo o que eu estou falando. Por que você está vendo o que eu estou falando? Porque sua imaginação não escolhe o que cria. Ela só cria. Ela só sabe manifestar as coisas. E aí se vem a voz de um cara de fora aqui, Satanás, dá uma brechinha aqui, aí cai na voz de alguém, aí fica falando um monte de morte, um monte de coisa errada com você está criando o tempo todo e está indo por um caminho tortuoso. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. Salomão está falando, sai de perto dos tolos, sai de perto dos tolos, porque os tolos só falam coisa que cria coisa ruim. Eles vivem reclamando. Uma pessoa que reclama, eu amo muito, é uma pessoa que eu amo muito, mano. Eu amo de verdade, eu ligo para ela, ela é apaixonada comigo. Ela ama me ouvir e eu amo ela demais. Só que quando eu ligo para ela, ela só sabe reclamar. Aí o que eu fiz? Toda vez que eu ligo para ela, eu falo, ó, você vai reclamar? Se você reclamar, eu vou ficar 3 dias sem te ligar. Aí ela parou de reclamar. Aí eu chamava ela de G1, porque eu ligava para ela, no primeiro minuto de conversa, ela contava, fazia um giro no mundo todo, contando as notícias para mim de fofoca. E eu odeio fofoca, mano, eu odeio de verdade, eu não gosto, eu não dou conta de ouvir. Aí eu falo, você vai fazer o G1 hoje? Se você for dar o giro pelo mundo, eu não quero conversar com você não, vou desligar, na próxima vez eu ligo daqui uns dias, aí nós conversa de novo. Então você tem que fazer isso, irmão. Você tem que se privar de ficar ouvindo as vozes de pessoas que só sabem reclamar. Você conhece uma pessoa que toda vez que você conversa com ela, ela está doente? Toda vez está doente. Não, é que essa noite eu estou achando que eu estou com alguma coisa no coração. Ah, não, é porque eu dormi mal, aí deu um problema aqui, está me dando umas facadas no coração, eu vou ter que ir no médico. A pessoa vive no médico, o médico falando com ela, você não tem nada, filho. Você não tem nada, a pessoa está caçando doença. Aí você fica ainda ouvindo isso, aí ela está lá procurando as doenças nela, vai pegar e não sei a doença. Eu estou falando sério, esse negócio de mundo espiritual não é o que você está imaginando que está lá fora, não. Está aqui, está pertinho de você e você dá conta de manipular isso. Então vamos lá, Thales, vamos falar das missões então, vamos começar aqui a entender o nosso assunto de hoje. Eu já estou falando aqui do mundo espiritual, já dei aqui um repertório do passado. Então tem propósito, o propósito ele é diferente para cada um, a missão é igual para todo mundo e a identidade você escolhe como se manifesta, tá bem? Vamos lá. Deus
te fez uma identidade que chama livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser. Então, dentro da sua identidade, você escolhe quem você quer ser e você manipula o personagem da forma que você quiser. Mas uma das missões que ele deu aqui, a primeira missão, Thales, ser homem. Ele não falou isso para Adão, porque Deus já criou Adão homem. Segunda missão, Thales, ser homem de Deus. Vou te mostrar isso em Jesus. Jesus era criança, ele ficou quietinho. 30 anos, virou homem. Primeira missão atingida. 30 anos ele virou homem na sociedade. Ele precisava ser homem perante a sociedade, não perante Deus, tá? Porque perante Deus ele já é homem. Você já atinge a maturidade com 22 anos, que termina de criar aqui o córtex pré-frontal. Com 22 anos já é identificado como um homem. Então assim, terminou isso aqui, ser homem de Deus. Jesus faz 30 anos, atingiu a maturidade de homem para poder ensinar perante aquela sociedade da época que era muito rígida. Ele vai se tornar o homem de Deus. Como assim? Me batiza aí, o Espírito Santo desce. Então tem duas missões aqui primárias. Se tornar homem, depois se tornar homem de Deus. Todo mundo que tem 30 anos é homem, tá? Não é. Tem muito menino aí de 40 anos, ainda vive na casa da mamãe. Se pudesse, tomava até chupeta. Inclusive com essas ideologias de gênero, doideira que está aparecendo por aí. Tem menino de 50 anos que toma chupeta, virou bebê de novo. De verdade que eu estou falando, não é mentira não, só você pesquisar na internet. Não, eu me sinto um menino. Esse sente bebê, aí ele toma chupeta, de verdade. Então assim, não é a idade que vai te fazer ser homem, tá? É níveis de maturidade. Subiu seus níveis de maturidade, atinge a masculinidade. Atingiu a masculinidade, você vai se tornar homem de Deus. As duas primeiras missões. A mulher é muito top, mano. Para fazer o menino virar homem, a melhor coisa que tem chama mulher. O problema é que tem mulher que é menina também. Aí junta menina com menina e não vai dar nada. Aí para as mulheres que estão com problema nisso aí, para a pessoa que quer avançar nisso aí, é só você ver Quarto de Guerra. Assiste Quarto de Guerra e você vai ver. A opinião é barata, mano. Eu não gosto de opinião, não. Eu gosto da Bíblia. A Bíblia ensina isso aqui através da vida de Jesus. Jesus ficou 30 anos se formando como um homem. Depois que ele fez 30 anos, ele acionou o homem de Deus. O Espírito Santo desceu sobre ele e aí ele começa o terceiro ministério dele, que é cuidar da noiva. Ah, mas Jesus não teve esposa. Mentira, irmão. Mentira. Qual que é a noiva de Jesus? Foi a igreja, tanto que ele amou ela, tanto que ele deu a vida dela por ela. Se Jesus tivesse ficado com outra mulher, ele estaria em pecado, porque ele já estava prometido por uma esposa, que é o começo da história. Nós vamos começar a história ainda, a história nem começou, vocês estão achando que vai terminar quando Jesus voltar. Vai começar com o casamento dele. Então, teve aqui um início que foi só ele vindo pagando o dote era morrer na cruz, derramar o sangue para ter a noiva. Deus aceitou o pagamento, entregou uma noiva virgem imaculada para ele e a promessa vai se cumprir quando ele vier. Ele não vai descer na terra, ele vai vir cá no céu, vai resgatar a primícia, a primeira colheita, depois ele vai vir pegar a noiva inteira. Aí começa a história, não é o fim, é o começo da história. Então, nesse mundo espiritual, você vai ter as missões aqui. A primeira missão é casamento. A primeira missão é família. Inclusive, eu ensinei para vocês que o diabo ele é o predador até o momento que você vira igreja. Quando que é que eu viro igreja? Quando você aciona a família, o terceiro nível aqui, família. Tem como você entrar numa família sem ser homem, infelizmente. Tem como você entrar numa família sem ser homem de Deus. Qual que é a consequência? Esse tanto de casamento destruído que nós estamos vendo aí. Todo mundo com um monte de filhos, filhos sem pai, as mães, não sei como é que as mães estão lidando aí para fazer essa imagem masculina. E aí você vai vendo esse monte de coisa aí, essa confusão. Exatamente, Abel ofereceu as primícias. Então na Bíblia você vê primícia, mas isso aí é só uma explicação para você entender uma coisa. Você precisa de ter uma família. Thales, mas eu não sou casado. Thales, mas eu ainda não encontrei uma esposa. Ainda bem, irmão, que aí dá tempo de você ouvir aqui os conselhos de Salomão. Você entra nas lives de manhã, você começa a identificar se a mulher é preguiçosa, se ela é tola, se ela é má. Se ela for uma dessas três coisas, não casa com ela. Você vai escolher uma mulher, tem que ser igual você comprar um carro. Não é pela paixão. A paixão só dura 2 anos, é química. A paixão só dura 2 anos, depois acaba. Já viu o cara tá com a esposa dele 5 anos, 10 anos, apaixonei por outra. Tem que apaixonar mesmo, é química, é só você parar de ficar olhando com esses olhos seus para lá, a química não vai entrar. Se você não olha para fora, você vai olhar para sua esposa, aí você vai ter paixão por ela para sempre. Eu sou apaixonado com minha mulher até hoje. Eu fico olhando, outro dia nós foi para o parque aí, um parque de diversão, fiquei olhando para ela, nossa, que dia, mano.
Sério, parece que eu tinha visto ela a primeira vez, de tão apaixonado que eu estava por ela naquele dia. Então, paixão é só 2 anos. Ó, não me gosta de casar, não quero casar. Irmão, isso aí chama Apocalipse 12, fala assim, o diabo, a serpente, o dragão, a antiga, o Satanás, fala os nomes dele tudo e fala assim, que ele vai enganar todo mundo. Não, fala assim, ele já enganou todo mundo. Então, na nossa sociedade tem várias ideologias que estão te enganando. E a maior engano que tem é justamente sobre família. Por que, Tati? Para que eu vou casar se eu posso sair transando com todo mundo? Para que eu vou ter uma mulher só se eu posso ter um monte de mulher? Isso aí chama pacto de sangue. Salomão falou que isso vai te dar prejuízo financeiro, inclusive dar liberdade espiritual para seres espirituais virem e drenar sua energia. Não acredita em mim, não. Olha para a vida das pessoas. Ela está indo certinho no casamento, está difícil, mas os dois estão construindo junto. Separou, o mundo financeiro da pessoa desaba assim, ó, de uma vez. A pessoa está indo certinho no casamento, começou a trair a esposa. Olha a vida financeira da pessoa, mano. Não tem como. Estou falando sério, é princípio, é regra espiritual. Entrou nisso aí, a primeira coisa que causa isso aí é que vem um monte de mosca para comer seu dinheiro. Inclusive, isso aí é um princípio financeiro, estou falando sério com você. Se o cara entende de financeiro muito, ele dá conta de reerguer de novo e vai crescendo de novo, mas aí ele fica sem riqueza, né? Porque o casamento, na verdade, não é dinheiro, o casamento é riqueza e chama prosperidade. Então, casamento é uma das maiores riquezas e Salomão fala assim, quem encontrou uma mulher boa, encontrou uma dádiva do Senhor, encontrou uma bênção do Senhor. Então o Senhor está muito interessado nisso aí. Por quê? Porque é uma das suas principais missões. E agora eu vou chegar na missão que eu quero falar hoje, que é a missão dos significados. Então tem 3 missões antes, eu deixei aqui, e a gente vai entrar nessa missão de significado, porque é só essa aqui que eu vou ensinar para vocês. As outras missões eu já falo todo dia de manhã. É só você ficar lá de manhã, você vai ver eu batendo na cabeça do pessoal lá que não entendeu essas 3 missões. E a 5ª missão aqui vem seus filhos, tá? Porque se você não aprendeu a dar significado aqui, você está criando um significado errado na cabeça das suas crianças. Porque quando Jesus fala que você fala assim, você tem que dar muito fruto. E aquele que não der fruto, eu vou cortar, vou lançar no fogo. E o que dá fruto, virou homem, acionou o homem de Deus, deu conta de arrumar uma esposa boa. E ele entendeu de significado, ele vai dar fruto, chama filhos. E aí você vai usar essas 4 camadas aqui de cima e vai criar filhos para fazer as 4 também. Se você nem acionou a sua, imagina essas crianças suas como é que está crescendo. Por isso que a gente vê um monte de menino por aí batendo em mulher. Que horas você entra na live de manhã? 6h30 de Portugal. Todo dia 6h30. Então vamos lá. Quando é que Deus deu a missão do significado? Isso é prazeroso, gente. Eu estou falando isso aqui para vocês, não pode ser pesado. Se for pesado ser homem, se for pesado ser um homem de Deus para você, se for pesado ser um marido, uma esposa, se for pesado dar significado, você está errado. Não pode ser pesado, tem que ser prazeroso. Porque esse era o desfrute de Adão. Deus criou tudo perfeito e falou, vão desfrutar? Vão desfrutar. Então eu vou te ensinar a ser homem de Deus. Todos os dias na viração do dia, eu vou vir se apresentar a você. Você vem cá ter comigo. Vai ser muito legal, Adão. Nós vamos desfrutar. E Adão todo dia desfrutava de Deus. Inclusive eu oro todo dia quando o sol sai. Todo dia quando o sol vai embora. Por isso que a live da manhã é 6h30. É quando o sol sai. Por isso que a live da noite é às 21h. É quando o sol vai embora. Porque é meu horário de estar com ele. E aí ele falou, agora você vai usar meu horário de estar comigo, você vai ensinar esse. Aí todos os dias Adão ficava desfrutando da presença de Deus. Tem que ser gostoso. Se a presença de Deus não é prazerosa para você, mano, nossa, que triste, velho. Quantas vezes eu tava no monte, velho, num monte, um frio danado. Não tinha nada lá, eu ia com fome ainda, que eu fazia jejum para subir no monte. Chegava lá, não tinha nada. Sabe como é que eu tava lá em cima assim? Que coisa boa, mano. Nossa, Jesus, isso é bom demais. É gostoso demais te servir. Ai, que maravilha, mano. Não tinha comida lá, não tinha teto, não tinha nada. Eu tava com fome, mas eu tava feliz demais. Porque ser homem de Deus é a melhor coisa que existe na terra. Thales, quando que você pegou isso aqui? Quando a minha esposa, ela, antes de me conhecer, os pais dela separou. Os pais dela não acreditavam que ia voltar. E aí essa menina recebeu uma palavra do Senhor, inclusive ela está na live aqui, a Natália, minha esposa. E aí ela recebeu uma palavra do Senhor falando que os pais dela iam voltar. E aí nem os pais dela acreditavam, só que ela orou até os pais dela voltar. Quando os pais dela voltou, aí que ela ia ter calma, aí Deus deu outra missão para ela. Falou, vou te apresentar o Thales. Aí veio um meninão aqui que só queria usar droga, só queria fazer coisa errada. Aí vem a Natália para falar comigo. Aí Deus falou, agora
agora é ele. Aí ela orou por mim, até Deus me converter de verdade. Demorou, nós casou e ela continuava orando por mim. Só que quando os pais dela voltou e eu conheci a Natália, eu fui num culto. Um culto de ação de graça que os pais delas voltaram. E no culto de ação de graça o cara falou assim, mano, eu nunca vou esquecer daquela pregação, porque foi ali que eu encontrei a missão aqui, ó, de se tornar homem de Deus. O cara falou assim, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Deus está olhando para a terra e procurando homens de Deus. O que é ser um homem de Deus? É você representar Deus. Eu estou aqui representando o espiritual para você. Isso é ser homem de Deus, não é você ser macho demais, não é você bater na sua mulher, não é você falar e ter que obedecer. Isso não é ser homem de Deus, cara. Você entendeu tudo errado. O que é ser homem de Deus? É ser profeta na terra. Aí o cara está falando, você vai ser profeta. Eu já sou profeta, chama homem de Deus. Só que você acha que ser profeta é andar com um véu na cabeça, um machado e ficar falando do futuro dos outros. Não é. Ser homem de Deus é ser profeta, é você representar Deus sem falar, nem é falando. Deus está procurando os homens que só dele olhar está falando, esse aí me representa. Ó, Noé, olha lá Noé, ó. Ah lá, diabo, você viu Jó? Jó me representa, ele não falou com o diabo só olhou, ele é assim porque aí começa a história. Mas ser homem de Deus não é você ficar falando mal dos outros, não é você ficar, você tem tatuagem, você vai pro inferno, não, você não pode subir no púlpito, porque você usa calça, mulher, não pode, você nem pode subir no púlpito porque você é mulher tem que usar véu. Mano, tem muito religioso aí achando que é profeta, que é homem de Deus, não é. Ser homem de Deus é você ser um representante de Deus na terra. E não tem como você fazer isso sem o terceiro pilar, que é um casamento forte. Thales, me prova na Bíblia que isso é verdade. Paulo falou, se alguém quer ser apóstolo, se alguém quer ser diácono, se alguém quer ser pastor e não tiver uma casa edificada, não pode. Porque se ele não é igreja dentro de casa, ele não é homem de Deus. E se ele não é uma igreja dentro de casa, ele não pode ser igreja aqui na igreja, no templo, onde todas as famílias vêm reunir. Então, você não entendeu nada de família, você acreditou nas mentiras do diabo e você que não quer nem ter família. Tá tudo errado. Então, vamos entrar aqui no quarto ponto, vamos largar esses 3 pontos para trás aqui, porque eu sou apaixonado por isso, velho. Sério, eu movimento por isso. Esses 3 pontos aqui, ó, é onde está mais problema de identidade, porque a sua identidade está aqui, ó. Esses 3 pontos chamam identidade. E o quarto ponto chama missão. Então, tem identidade, depois vem alguns pontos de missão. Qual que é a primeira missão? Você dá significado. Qual que é a segunda missão? Você criar uma descendência, criar seus discípulos. Começa com seus filhos dentro de casa, depois vai para fora com outros discípulos. Qual que é o propósito? Aí propósito é um assunto bem chato, hein? Propósito é um assunto mais difícil de falar com vocês aqui, porque a gente tem que falar de defeito, de pecado. Aí o religioso, se eu não explicar o propósito direitinho, aí os religiosos sei lá o que eles fazem, eles ficam bem bolados comigo. Inclusive teve uma live aí que entrou uns religiosos, eu comecei a explicar de propósito. Propósito você tem que bater aqui, ó, salvação, graça e reino. Aí aqui embaixo é onde nasce os propósitos, aqui em cima é onde você resgata o propósito. Tá, depois nós falamos de propósito, vamos criar uma live só para propósito. Então vamos entrar em significado? Significado é o personagem. Como assim, Thales? O seu personagem, ele está no seu mundo espiritual chamado mente. Quem quer entender um pouquinho melhor do que eu vou falar, assiste o filme Divertidamente. Tem 2 filmes, dá para você entender um pouquinho desse mundo espiritual que acontece aqui na sua cabeça, chamado mente. Tem sentimentos e vozes na sua cabeça e tem uma pessoa que controla ali. Só que quem controla, infelizmente, não está sendo você. O filme Divertidamente mostra que quem está controlando sua vida é um personagem, e esse personagem só tem as emoções. Suas emoções estão te governando, por isso que você vive brigando com a sua esposa. Se entrou uma emoção da raiva, você fica falando qualquer coisa para sua mulher, não pode falar qualquer coisa com a sua mulher. Mulher é o vaso mais frágil, irmão. Eu falo uma coisa com minha mulher há 10 anos atrás, se eu perguntar a ela agora, ela dá conta de me responder, porque ela sabe, a mulher grava as coisas. Então as emoções e as vozes da sua cabeça não pode pôr a mão no painel de controle. E qual que é o problema? As emoções são aonde cria esse personagem. E depois que ele cria, ele fica controlando esse painel. E se você não souber significar, ou melhor dizendo, ressignificar, você não dá conta de alterar o personagem. Então, o significado, vamos entender como nasceu o significado, tá bom?
Adão, eu te criei aqui, aí eu te fiz homem, aí eu vou te ensinar a ser homem de Deus, todo dia você vai vir cá. Agora eu te dou uma família, Eva, e vocês vão ser felizes demais, Adão. Olha que da hora que eu estou dando para vocês. Cumpriu sua identidade, Adão. Agora vamos cumprir a primeira missão. A segunda missão, porque a primeira missão é você ficar com Eva aí, porque vocês dois é um só. Adão, agora nós vamos dar nome para os bichos. Nós vamos dar nome para as coisas. Você vai escolher dar nome para aquilo que você quiser, Adão. Chama significado. Você é uma máquina de dar significado. Você ainda não entendeu isso? Qual é você? Quem é você? Já viu o tiro? Quem é o cantor? Você é o cantor que dá os significados. Você é uma máquina de fazer isso. Você faz automático, querendo ou não querendo. Vamos olhar um pouquinho para a Bíblia, por exemplo, os nomes. Sara, o menino vai chamar Isaac, porque eu falei que você ia ter um filho, você não acreditou e você riu. Então Isaac significa riso, então o menino vai chamar Isaac. Deus é uma máquina de dar significado, Ele ama dar significado. Então Deus dando significado para o nome de Isaac. Isaac traz felicidade para Saraí, que vira Sara, e para Abraão, que virou Abraão, né? Abrão que vira Abraão. Outro nome de significado que Deus dá, Jacó. Por que você foi chamado de Jacó? Porque sua mãe deu um significado. Porque Jacó, quando nasceu com a mão agarrada no calcanhar do irmão dele, Esaú, a mãe dele falou: esse é traiçoeiro, ó. Esse daí agarra pelo calcanhar. Esse daí ele é oportunista, então ele vai chamar Jacó. E aí pôs um significado nele, chama personagem, chamado Jacó. E aí Jacó a vida toda foi oportunista. Ele usou, quando ele vai embora lá e ele vai cuidar do gado do tio dele, do sogro dele, ele vai lá ler a história para você ver que massa, como é que ele faz. O sogro dele fica tentando enganar ele, e ele é oportunista, ele é malicioso e ele usa o poder do nome dele, do personagem, para enganar o sogro dele, e ele sai de lá muito rico. Então os nomes, eles vão guiar o destino das pessoas. Você tem esse poder. Inclusive, você não pode dar o nome para seus filhos de qualquer forma. Outro dia eu estava falando com a minha esposa e a gente ia olhando para o nome dos meus filhos. Por exemplo, a minha filha primeiro chama Valentina. Quando a minha filha nasceu, eu precisei ser muito valente. Eu tive que enfrentar todos os meus familiares. Eu tive que enfrentar sair da engenharia. Eu tive que enfrentar o mundo do empreendedorismo. E eu prosperei muito. Quando meu segundo filho veio, chama Gabriel. Quando o Gabriel veio, eu tive que fazer uma troca de energia com a minha esposa. Eu tive que ser guerreiro. O Miguel é guerreiro. Quando ele veio, eu e minha esposa tivemos que guerrear e trocar a nossa posição de energia. Nós estávamos com a energia trocada. Quando o Miguel veio, eu tive que guerrear para montar umas empresas, para entrar no marketing digital. Eu guerreei muito quando meu filho veio. Agora o terceiro filho está na barriga dela, chama Gabriel, que é o mensageiro. Aí você vai seguir no meu perfil, você vai vendo, segue a história do meu perfil. Agora que o Gabriel chegou, o que aconteceu? Chegou a hora de eu desfrutar das mensagens e declarar a mensagem para vocês. Então o Gabriel está trazendo as mensagens de Deus para a minha vida e está fazendo eu entregar as mensagens para vocês. Os meus filhos determinaram um tempo na minha vida. Que baboseira, Thales. Que história é essa? Vai ler a história de José. José teve o filho, aí o primeiro filho, Deus me fez esquecer do sofrimento do meu passado. Aí o segundo filho, cada filho deu um significado para José, que fez ele viver aquele tempo. E aí você nem quer ter filho. Nossa, que miséria mesmo, hein? Que pobreza que você tem. Nem filho você quer ter. Nem a mulher para te fazer um homem de verdade você quer ter. Imagine, irmão. Então você é uma máquina de dar significado, você vai ver isso na Bíblia o tempo todo. E o que é seu problema? Você não está dando significado. Como assim, Thales? Jesus, quando ele fala assim, você tem que nascer de novo para entrar no reino. O que é reinar? É dar significado. Só que você não dá significado porque você acredita no significado que alguém já deu lá atrás. Mano, você consegue entender isso? Alguém já falou assim, você é burra. Aí você já viu que a criança é igual uma esponjinha? A esponjinha o tempo todo, papai, o que é isso? A criança, uma máquina de dar significado. Aí ela vê uma garrafa, ela tem 2 aninhos, aí o Miguel fica, papai, o que é isso? Aí você fala, uma garrafa, aí ele está dando significado. A garrafa é assim. Papai, o que é isso aqui? Isso aqui é computador. Para que serve isso aqui, papai? Uma máquina de dar significado. Ele está o tempo todo coletando significado da minha cabeça. E você é a máquina que transmite o significado para ele, porque você já passou por isso aí, dando significado para as coisas. Aí você vai ter um significado para isso aqui. Não, filho, esse computador aqui você não pode ter, porque está
tá vendo a maçãzinha aqui, ó? É o símbolo do pecado. Então esse negócio de MacBook é uma empresa do diabo, você nunca pode ter isso aí. Aí seu filho vai crescer, nunca vai comprar um MacBook, porque você colocou um significado na cabeça dele. Isso aqui é do diabo. Inclusive tem pais fazendo isso com o filho. Filho, aí o filho pergunta, papai, o que é aquele cara ali? Não, aquele cara ali tem muito dinheiro porque ele é ladrão. Todo mundo que tem dinheiro é ladrão. Então aí ele não falou pro filho dele que você nunca pode ter dinheiro. Ele só falou, todo mundo tem dinheiro é ladrão. Esse negócio de dinheiro vai todo mundo pro inferno. Aí o filho dele foi, significado, dinheiro é ruim, dinheiro vai pro inferno, eu tenho que ter medo de dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, Deus não me ama. Aí você cresceu uma criança com um significado. Aí qual que é o problema? O problema é que a criança já colocou um significado no passado. Inclusive comenta aí, ó, a minha mãe falou comigo tanto que ninguém de meus irmãos me respeitava. Vai falando aí, fala as coisas do passado que você ouviu muito, que você acredita até hoje. Chama personagem. O que é o personagem? Um significado passado. Um significado que não foi você que deu. Por isso que Jesus fala, tenha consciência. O que é a consciência? Infinitas possibilidades. Você pode dar o significado que você quiser. Quem falou que isso aqui tem que chamar MacBook? Para mim isso aqui chama máquina de fazer dinheiro. Aí com esse MacBook é que eu faço muito dinheiro. Quem falou que isso aqui chama celular? Para mim isso aqui chama máquina de conectar com pessoas e conectar com produto. Aí eu uso isso aqui para fazer muito dinheiro. Então você dá o significado que você quer. Só que não, iPhone é do diabo. Isso aqui é do sei o quê. Ô irmão, pelo amor de Deus, até quando você vai ficar com esse significado? Alguém colocou na minha cabeça no passado que Jesus era pobre. Aí eu acreditei, não, Jesus era pobre. Eu estou falando de você, de verdade, minha esposa está aí, é minha prova. Eu acreditava que Jesus era pobre, eu acreditava porque alguém colocou esse significado na minha cabeça. Para ir para o céu tem que ser pobre. E aí eu fui enfrentando algumas pessoas, inclusive o meu pastor hoje chama Pastor Kennedy, ele foi um cara que mais me ajudou com isso, porque ele chegou falando, não, Deus trouxe você para desfrutar do melhor dessa terra. Aí eu olhava para aquele pastor, ficava bolado com ele, mano, ficava nervoso quando ele subia no púlpito para falar de desfrutar do melhor da terra. Por quê? Porque ele ia contra o significado que já estava aqui. Aí ele foi me ensinando de pregação em pregação, através da vida dele, porque ele tinha um casamento sério, ele cuidava bem das filhas dele, ele era um homem de Deus dentro de casa. Aí eu vi que ele tinha resultado que eu queria. Aí eu fui começando a entender que Jesus nunca foi pobre. Inclusive, se você acha que Jesus era pobre, qual é o pobre que tem um tesoureiro? Jesus tinha tesoureiro, irmão. Qual que é o pobre que tinha tesoureiro? Eu acreditava que Jesus era pobre, não tinha resultado. Ninguém foi atrás de Jesus porque ele não tinha resultado. Eles iam atrás de Jesus porque ele tinha muito resultado. Qual que era o resultado de Jesus? Cura, milagre, manifestação e dinheiro também. As pessoas iam e depositavam dinheiro nos pés dele. Para com isso, Thales. Isso é teologia da prosperidade. Eu já expliquei para vocês que espírito, toda vez que você vê espírito na Bíblia, troca por ideologia. Por isso você vai ver o diabo espalhando as ideologias dele aqui na quarta voz para você nunca acessar o significado verdadeiro. Aí você vive num significado passado, não dá conta de criar novos significados, você fica preso aqui na pobreza. Isso é teologia da prosperidade, isso é uma ideologia da prosperidade. Mentira, irmão. Isso aí foi o diabo que fez para te manter aí nesse lugar. Tá, então me mostra na Bíblia. A primeira coisa que acontece quando Jesus desce na terra é que vem 3 reis magos e deposita ouro, incenso e mirra, a moeda mais cara do tempo. Como é que Jesus era pobre? Só que você acreditou nisso. E o fato de você acreditar que Jesus era pobre, você acredita que é pobre. Aí todas as oportunidades que se manifestam no presente, o Nilson aí que assistiu todas as lives da consciência hoje, ele vai chegar aqui agora e vai explodir. Porque toda vez que a prosperidade e a oportunidade da riqueza manifesta no presente, ele escolhe o significado do passado. O significado do passado, olha o quê? Dinheiro, ganhar mais. Aí o patrão fala, você vai ganhar mais. Não, patrão, estou bem aqui. Não precisa disso aí não. Porque lá no passado o papai dele deu um significado. Esse negócio de ficar com muita gente, não, você tem que ser sozinho. Vida boa é eu ser sua esposa e seus meninos. Não pode conversar com estranho. Você não pode falar com gente estranha. Não, imagina, gente, vocês caçar muito problema. Não caça problema não. Não caça confusão na rua não. Aí ele chega aqui e manifestou a oportunidade dele arrumar confusão, dele ajudar a pessoa, dele ter que falar com gente estranha, a oportunidade que ia fazer ele subir de nível financeiramente, só que ele já tem um significado aqui para trás. Isso não presta. Aí o patrão tá dando a oportunidade de ganhar mais, ele fala, não quero, patrão, procura outra aí.
Ou então o pai dele falou no passado e a mãe dele deu um significado assim, arranhou alguma coisa, né? Eu sempre gosto de falar disso porque o sentimento é que faz criar com poder. E aí teve um sentimento lá de alguma coisa que a criança fez errado, o pai dela, você é burra, menino, você não dá conta de pegar um copo d'água, por que você derrubou a Coca-Cola? Nossa, você é burro demais, você arranhou o meu carro, ai, você é burro. Aí ela acredita no significado do passado, chamando ela que é burra, aí o patrão dela vem, toma aqui a oportunidade para você sair de 1.000 euros e ganhar 2.000 euros? Não, patrão, dá para outro, bobo, porque eu sei que eu não vou dar conta, porque ela acredita no significado do passado, que ela era burra. Então, como que faz Thales para a gente modificar o personagem? É só você assistir a live anterior que a gente já modificou o personagem. Você entra no mundo espiritual, joga um sentimento para cima, escolhe um alvo e aí você faz assim, ó, bum, no alvo. Tem que ser um de cada vez. Como assim, tá? Não entendi nada que você falou. Calma que eu vou explicando até a gente entender. Então, modificar o personagem nada mais é do que mudar o significado das coisas que está dentro dele. No filme Divertidamente, tem uma parte lá que sobe um painelzinho atrás do painel, tem um painel de comando aqui, e aí sobe um painel cá atrás que chama Sistema de Crença. Quando muda o sistema de crença, no 2 você vai ver lá eles tirando esse sistema de crença, que a menina era boazinha, que tinha que ser bacana, que não podia roubar, não podia fazer as coisas erradas. O pai dela instalou um monte de sistema de crença. Só que no 2 mostra ela na faculdade, querendo agradar as amigas dela. O personagem querendo subir o nível para outro nível. E aí ela vai e abandona todo o sistema de crença dela e começa a criar um sistema de crença novo. E aí você vê no filme Divertidamente 2. E o que você está falando com isso, tá? Porque Jesus quer que você faça a mesma coisa. Como assim, Taz? Até aqui você tem um personagem com um monte de sistema de crença. Eu sou burra mesmo. Não, eu nunca vou crescer. Não, eu não dou conta de pagar uma renda de 2.000 euros. Não, eu não dou conta de vender 100.000 euros em Portugal. Não, não tem como. Não existe alguém vendendo mais de 5.000 euros. Eu lembro quando eu estava na engenharia, o Sócrates falando assim, quem ganha menos de 5.000 euros em Portugal está passando fome. E foi o quê? 2023, mano, como é que alguém ganha 5.000 euros de Portugal? Se ele está falando isso, então ele ganha muito mais que isso. Como é que ele faz isso? Nem entrava na minha cabeça, porque meu sistema de crença estava aqui, ó, já vinculado. E aí, o que Jesus te convida? Quem quiser vir após mim, abandone, negue-se a si mesmo, negue todo o seu sistema de crença, negue toda essa árvore de significado podre que está dentro do seu coração. Tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? É negar isso aqui. A cruz foi o que para Jesus? A cruz não é dificuldade, cara. Nossa, você acha que Jesus está falando assim que o céu é de sofrimento, o céu é de pobreza? Não é. O que foi a cruz para Jesus? A missão dele. Então, o que significa? Negue-se a si mesmo, abandone todos os significados. O que significa tome sua cruz? Procura o plano que eu tenho para vocês. Eu tenho um plano para você. Comece a orar por revelação para você entender meu plano. Jesus recebeu um plano de Deus chamado cruz. Era o plano da terra. Deus tem um plano para você. Qual é? Você não tem nenhum plano e nem sabe qual é o plano dele para você, porque você não ativou sua identidade, não acionou as missões e não fez o plano do propósito. Então, o propósito de Jesus era a cruz, porque a missão de Jesus era a noiva, resgatar a noiva. E como que Jesus resgatou a noiva? Através do propósito chamado cruz. Então, Deus quer que você abandone o passado para você se tornar uma nova pessoa, para você fazer as suas próprias escolhas. Filho pródigo, filho pródigo não, jovem rico. Até aqui você vê que com o sistema de crença, seu sistema de crença é escravo do seu papai. Os seus significados aqui é servo do papai. Porque não tinha como ele ficar rico. Aquele filho, aquele jovem rico, ele era herdeiro. E para ele continuar com aquele dinheiro, ele tinha que ser escravo do pai dele e da mãe dele. Quando Jesus vê isso, ele fala, vão negar a si mesmo, vão abandonar o passado. Abandonar o passado significava se livrar de todo aquele dinheiro, para ele tomar a missão de Jesus, entender a riqueza e construir aquele dinheiro todo de novo. Se ele era rico de verdade, ele dava conta de fazer de novo. Não é porque Jesus falou que ele ia ser pobre pro resto da vida, você não entendeu nada. O que Jesus falou? Se você é rico de verdade, guarda o dinheiro aí que você dá conta de fazer de novo. Joga ele para os pobres, você dá conta de fazer de novo. Mentira, tá? Verdade. Quantos ricos ficaram pobres e fica mais rico ainda? Porque depois você aprende o princípio do dinheiro, não desaprende mais não. É igual andar de bicicleta. É só você continuar fazendo, você vai subir de novo. Inclusive tem uns ricos aí que o sonho deles é que ninguém conhecesse eles, para eles poderem descer, ficar pobre e ficar rico de novo mais rápido.
Esse era o sonho de todo rico, para provar para a gente que dá conta. Porque o personagem quer ser validado o tempo todo, tem a ver com o personagem deles. Ouvi isso de um milionário, é normal. Então presta atenção. Negar a si mesmo, tomar a cruz, acionar suas missões, novos significados. Jovem rico, agora eu tenho novos significados para você. Vamos criar novos significados? O que ele faz? Não, Jesus, eu vou ficar com o meu personagem, eu vou ficar com significados antigos. Aí Jesus fala, nossa, quão difícil é um rico entrar no céu. Por quê? Um rico, para abandonar esse significado aqui, ó, ele está muito bom com o dinheiro dele. Aí tem vários significados, eu já expliquei na última live, não vou explicar de novo. Nicodemos, quem quer acessar o reino não é salvação, tá? Salvação qualquer um acessa, qualquer um. Ladrão na cruz não fez nada para Jesus durante a vida dele inteira. No último segundo da vida dele, os últimos segundos, ele acessou salvação. Para com esse negócio na igreja aí, de ficar condenando os outros por causa de saia, por causa de coisa errada. Deixa vir do jeito que tá. Jesus que falou, vem do jeito que tá. Qualquer um acessa. Agora, a graça e o reino, a porta é estreita, o caminho é mais ainda. Aí Jesus falou, para acessar o reino, Nicodemos, tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? Vamos abandonar todos os significados? Vamos criar novos significados? Criou novos significados, vem novos resultados, você glorifica o nome de Deus. Então, o que é o personagem, Thales? Agora é a primeira vez que você vai entender de verdade o que é o personagem. Mano, que massa te ver aí de novo, Frederico. Muito bom. Eu queria que você comentasse todos os vídeos aí da live, mano, do canal. Você fica sempre falando aqui, eu queria que você comentasse lá. É muito útil os seus comentários lá nos vídeos. O que é o personagem, então? O personagem é as vozes da sua cabeça. O que é as vozes da sua cabeça? Os significados do passado, da sua imaginação, que só existe na sua cabeça. Como assim, Thales? Deixa eu ver se tem um exemplo dentro de casa. Tem um exemplo dentro de casa, mas não vou dar dentro de casa não. Vou dar um exemplo de fora. Tem duas crianças. As duas crianças têm um pai bêbado, um pai que vive falando besteira, um pai que vive falando asneira e um pai que bate na mãe. As duas crianças crescem. Quando as duas crianças, uma está com 18, outra está com 16, o pai bate na mãe, uma enfrenta ele, o pai sai de casa, nunca mais volta. E aí a mãe dele fala, eu não aceito ser mais aqui, só que a mãe dele é mulher de bandido, porque a mãe era, a avó era, e aquilo desceu para ela. Começou lá na bisavó. E aí o que acontece? Aquelas duas crianças crescem. Uma criança repete o padrão do pai, vira bêbado, bate na esposa. A outra criança não, ela vai para o lado oposto, ela fica com tanto ódio da bebida que ela nunca põe uma bebida na boca por causa do pai dela. E aí ela consegue construir um casamento feliz. O mesmo fato. O mesmo pai, a mesma família, a mesma casa, viveram a mesma coisa e cada um deu um significado diferente. Deu um significado diferente, as vozes da cabeça ficam lá falando. Não, você lembra? Se você beber isso aí, você lembra o que seu pai fazia quando bebia? Você lembra? Aí a outra criança já não. A voz aqui da cabeça dela gravou assim, você tem que beber, faz igual seu pai, moço. Você está com problema demais, vamos beber. Seu pai bebia, ele esquecia de todos os problemas. As vozes gravaram e deram um significado diferente. Aí o significado que essa aqui deu criou um personagem que bebe. O significado que essa aqui deu criou um personagem que odeia bebida. Mano, só você olhar para a sua vida, você tem isso. Você olha para o seu pai, todos os padrões paternos, ou ele repete o padrão em você, ou você repele ele. Se o seu pai era muito ruim de paga, vivia com gente cobrando na sua porta, você só tem dois caminhos. Ou você vai ter horror e pavor disso, e essa voz vai criar um personagem que não deve ninguém, não consegue dever, e só de dever ele até arrepia, ou você vai criar um outro padrão aqui na sua mente que você vai repetir isso e vai viver devendo os outros. Então, qual que é o problema do personagem? Ele vem mais das outras pessoas do que de você. Inclusive, na última live, a gente fez uma imersão e a criança estava lá chorando. Por quê? Por causa das coisas que estavam cá no passado, que o papai falou, que o titio falou. Se você não assistiu a última imersão, tá salva. Entra no link da bio do TikTok. Clica no primeiro link. Entra no grupo de ascensão, que é para você pegar as lives e a imersão que nós vamos fazer. E depois entra no segundo link, que é do YouTube, e vai assistir as lives da consciência. A live está assim, modificando o personagem. A gente entrou e modificou o passado e eu estava justamente entrando e acessando essa criança. Por quê?
Não é o tema de hoje, nós vamos ter que fazer outra live de mudança. Hoje eu só estou explicando aqui os significados e o mundo espiritual. Ou seja, nós já estamos na segunda live do mundo espiritual. Na primeira live eu expliquei tudo do mundo espiritual de maldição hereditária, explicando o personagem. Na segunda aula nós modificou o personagem na prática. E agora na terceira aula eu estou te ensinando o que é o personagem na raiz mais profunda e como que modifica ele. Porque você acha que é muito difícil, não é difícil. O que é o personagem? Vozes do passado que criaram um significado e que você está repetindo o significado. Então o que você precisa fazer? Opa, peraí, meu pai falou que eu sou burra, então eu vou entrar no passado, aí você vê a live, a gente entra no passado, pega um sentimento, vai lá, muda o significado e volta para o agora. Eu sei que quem não assistiu às lives, viu essa frase agora e falou, esse cara é doido, de tudo de doido. Mas tá tudo bem, você não assistiu às outras lives, você não entendeu nada mesmo não. Então eu vou repetir. Você que assistiu às lives, como que a gente muda o personagem? Você pega um significado que vem do seu passado, esse menino é desastrado. Esse menino é burro. Aí você precisa lembrar da memória, daquele tempo que aconteceu, quando que a voz falou, igual nós voltou e viu a criança. Aí você vai lá naquela criança, aí você vai ver aquela pessoa e você vai falar com a criança e com aquela pessoa usando um sentimento. Geralmente o melhor sentimento é raiva, mas você pode usar amor também. Se você usar a raiva é mais fácil. Aí você usa a raiva, destrói aquele significado, cria um novo significado com aquela criança, deixa a criança lá e volta para o mundo real aqui, ó. Entendeu? Vou repetir a terceira vez, você vai ouvir na live até você entender. Então, tem um significado, as vozes da sua cabeça criaram um significado através de sentimentos. Os sentimentos gravaram esse significado num personagem. Esse personagem está no mundo espiritual através da sua memória. Aí, para você modificar o personagem, primeiro você tem que identificar o significado. Identificou o significado, eu sou burro, tudo que eu faço eu sou burro. É porque alguém te chamou de burro lá atrás. Aí você vai lembrar a primeira vez que a pessoa te chamou de burro ou as primeiras vezes, você era criança. Geralmente acontece entre 5 anos de idade até 12 anos de idade. Aí você vai plantar um chip, isso aí mesmo, Nilson. Nós vamos lá plantar um chip na cabeça. Já tinha um chip, você vai ir lá, vai arrancar o chip e vai colocar outro. Como é que você faz isso? Você vai entrar na memória, você vai fechar os olhos, lembrar da memória, voltou na memória, acessou o passado. Aí você vai usar um sentimento, ou de raiva ou de amor. Eu te aconselho a usar o de raiva através do grito e talvez até alguns xingos. É importante você fazer isso. Você vai lá, a criança, deixa a criança falar o que ela queria falar. Aí essa criança solta aquela raiva, você quebrou o significado do passado. Quebrou o significado do passado, você vai colocar um novo chip nisso. O novo significado. Não, eu sou inteligente. Tudo que eu pego para fazer eu dou certo. Deus me criou com 86 bilhões de neurônios. Eu ouvi que em 1 segundo do meu cabeça aqui, eu processo que o computador mais rápido de 2015 demorava 30 minutos. Eu sou muito inteligente. Tudo que eu pegar vai prosperar. Aonde eu colocar a mão, Deus vai estar comigo. Deus é meu sócio. Colocou o significado, aí você volta para o mundo real aqui. Volta para o agora. Aí tá, quebrou um significado, deu um novo significado. Eu preciso fazer isso por parte de meu pai. Pois é urgente, né? O bom de fazer isso é na imersão, por isso que as imersão eu quero começar a fazer. Esse fim de semana eu ia fazer uma imersão, mas não daria para, não vai dar para a gente fazer, porque eu vou ter um compromisso com a minha esposa lá em casa. Então vai ficar para outro fim de semana. Entra no grupo aí, é bom que a gente acumula mais gente. O grupo tem como você pegar o link e mandar para as pessoas. Ontem teve uma pessoa que falou comigo depois da live que a gente modificou o personagem. Nossa, eu conheço uma pessoa que precisava muito ouvir aquela live. Aí é só você pôr ela no grupo. Põe ela no grupo que a gente vai fazer na prática aqui, ó. Vai dar umas 10 horas de live. Nós vamos fazer uma imersão aqui, você vai pagar. Dinheiro não, você vai pagar com o seu tempo. Tá bem? Então deu para entender o que é o significado? O significado é sua quarta missão. Primeira missão, ser homem. Segunda missão, ser homem de Deus. Terceira missão, acionar sua família. Se você não tem esposa, família dos que creem. Quarta missão, dar significado. Quinta missão, produzir essas 4 pilares para baixo, que é seus filhos e depois discipulado. Me fala qual grupo. No link da bio do TikTok, o primeiro descritivo lá que tem assim, grupo de ascensão. É onde eu vou partilhar lá. A gente vai fazer a live, não vai ser no TikTok. Vai ser no YouTube, vai ser fechado. Vai ser uma live de 10 horas fechada. Para a gente fazer a doideira acontecer. E aí as informações eu vou passar tudo no WhatsApp. Inclusive eu vou aconselhar vocês a fazer jejum quando for essa live.
pra gente, a última parte da live é justamente mudança de significado. Se você estiver em jejum, vai ser mais fácil, entendeu? Aí nós vamos ficar 10 horas sem comer aqui, só bebendo água, melhorando o espírito, e depois nós vamos usar o espírito para modificar o personagem. Então acho que a live de hoje já ficou boa e já deu para entender o que é o personagem. O que é o personagem? Voz do passado criou um significado e esse significado está na sua cabeça, você está repetindo ele no presente. Qual que é o papel da gente? É mudar o personagem, é a sua missão, dar novos significados. Até hoje você não deu significado em nada, Deus te deu o poder, dá nome às coisas, cria significado, e até hoje você vive com o significado dos outros, aqui você não criou nenhum significado. Isso é ser filho de Deus, o Criador cria filhos para criação. O Criador, ele é muito fértil e ele cria filhos férteis mentais. Ele tem aqui, facilidade de imaginação, você é fértil. As lives ficam gravadas, não consigo acompanhar toda a live. A live está gravada no YouTube, então você vai entrar, link da bio do TikTok, acabou aqui, você vai no TikTok. Aí você vai lá, lives da consciência. Mano, se você assistir aquelas lives ali, sério mesmo, tanto de coisa você vai resolver na sua vida, só de você assistir essas lives da consciência, não é brincadeira. O tanto de coisa que você precisa resolver e nem sabia. As lives da manhã também é massa, que eu falo muito de família lá e os significados de Salomão. Então não é místico, eu quero só uma coisa, a gente está na terceira live do mundo espiritual. Eu espero que você tenha entendido, o mundo espiritual é mais racional do que você imagina. Inclusive os bruxos, os feiticeiros, eles usam um livro que Salomão deu. E Salomão naquele livro ensina geografia, matemática e geometria. Você sabia disso? Tá, você já viu os livros de bruxo? Não, irmão, eu estudo a Bíblia, é a mesma coisa. Tem geografia, é Israel, a terra prometida. Tem geometria, tem o símbolo da cruz. Tem isso aqui na Bíblia, tem matemática, nem foi o homem que criou matemática, foi Deus. 3, toda vez que você vê o 3 na Bíblia, é um símbolo de Jesus, da Trindade. Toda vez que você vê o 7, é um símbolo de perfeição. Os bruxos só estão imitando o que Jesus já ensinou. Ai, meu Deus, que coisa difícil. O mundo espiritual é 100% racional. Se tiver 99% racional, 1% de emoção, você não está no mundo espiritual. Boa noite, eu moro em Setúbal, 26 anos que moro em Portugal, também sou mineiro. Deus abençoe você e sua família. Amém. Tamo junto, Nelly. Alguém tem alguma pergunta aí? Então eu acho que a live de hoje já deu para vocês entenderem que o personagem ele é simples de ser modificado. Não tem como fazer live na hora do almoço? Não tem como. Na hora do almoço é a minha hora de dormir. É a única hora que eu durmo. Tiro uma sonequinha de 30 minutos. Eu acordo 6 horas da manhã todo dia. Vou dormir aí. Esses últimos dias eu estou dormindo 1h30, 1h da manhã. E na hora de tarde eu como e tiro ali uma soneca de 30 minutos. Se eu tiver com meu sono REM muito baixo, eu durmo 1 hora. Então não tem live à tarde. Por que você faz live de manhã e à noite, Tades? Porque é o meu horário de Deus. Esse horário aqui é o horário de Deus. Em Gênesis 1 fala que todo dia, na viração do dia, Deus visitava Adão. Qual que é a viração do dia, Tades? Israel até hoje comemora o Shabat, que é o sábado. Sexta-feira, quando o sol se põe, começa o sábado. Viração do dia, quando o sol se põe. Início do dia, quando o sol nasce. Então, de manhã, quando o sol nasce, você tem que estar na presença de Deus, irmão. De tarde, quando o sol se põe, você tem que estar na presença de Deus. À noite, quando você vai dormir, você não sabe se você vai acordar. Você tem que estar na presença de Deus. Eu peguei isso aí de Daniel. Ele orava 3 vezes por dia, seguindo esse mesmo princípio aí. Se você fizer só isso, já vai mudar muita coisa na sua vida. Alguém tem alguma pergunta aí? Manda pergunta. Deixa eu ver aqui as perguntas. O grupo, eu já respondi do grupo. Manda as perguntas aí. Se ninguém tiver pergunta, eu vou finalizar aqui a live. Ninguém tinha mandado pergunta aqui antes? Minha mãe falou de mim tanto que ninguém dos meus irmãos me respeitava, que você acredita até hoje, né? Até hoje você acredita que seus irmãos não te respeitam. Eu tinha treta com meus irmãos. Minha irmã, não sei se está aí, ela tinha entrado aí na live, mas a minha irmã falou que a minha mãe saiu de casa, eu tinha 7 anos, e aí eu senti que eu tinha que ser forte. E aí quando eu senti que eu tinha que ser forte,
eu me coloquei acima deles. E aí quando você sente que você tem que ser forte, o que você faz? Você usa, tem 3 carros aqui agora. Aí eu vou sair aqui e você está comigo. Eu estou vendo que você é mais fraquinho ou você está com algum medo, eu vou no pior carro, porque eu sou forte, eu posso usar o pior carro. O carro que está com a embreagem quebrada, o carro que tá sem farol, eu vou no pior e coloco os outros para ir no melhor, porque eu sou forte, ele é fraquinho. Então, se na sua infância você teve um problema aqui, um significado, eu tenho que ser forte, você é mais forte que as pessoas, logo você pode sofrer e elas não. Aí você vive sofrendo para outra pessoa não sofrer. Isso não é se amar. Se você for assistir às lives de Provérbios, você está perdendo um princípio de amor. Outro problema que eu tinha com meus irmãos, como eu tinha que ser mais forte que eles, eu acreditava que se eu ficasse muito rico, se eu crescesse muito e eles não ficar muito ricos e não crescer muito, a minha riqueza feria eles. Maior mentira. É uma mentira, uma voz mentirosa na sua cabeça. Então esse personagem é mentiroso. Eu estou falando com vocês, ele é repetitivo, doentio. É uma criança que criou esse significado. Qual que é o problema desse personagem? Ele foi criado até seus 12 anos de idade. Seu córtex pré-frontal não tinha se formado ainda. Você não tinha mentalidade para entender, não. Quanto mais rico eu tiver, mais rico estão meus irmãos. Tá, fechou, eu estou com dinheiro aqui, vão crescer todo mundo junto. Só que não, a criança pensou assim, não, se eu faço a coisa certa e eles não fazem, eu não posso mostrar isso, porque senão eles apanham, porque eu estou fazendo certo, eles não. Aí eu criei isso, aí eu não conseguia postar meus filhos, eu não conseguia postar minha esposa, eu não conseguia me vestir bem, porque eu não podia mostrar que eu estava bem na fita, eu tinha que andar num carro velho, eu tinha que andar nas coisas velhas, eu não podia aparecer para ninguém, aí virou uma falsa humildade na minha cabeça. Mentira, era só um problema com um significado passado a respeito dos meus irmãos. Um significado que eu tinha com meu pai. Minha mãe deixou a gente com 7 anos de idade. Meu pai não me abraçou. Meu pai sempre esteve lá em casa, mas ele não me abraçava. Meu pai foi criado numa família que a mãe dele morreu nova e o pai dele era mais rígido ainda e nunca abraçou ele. Aí eu cresci e não sabia que eu tinha um significado errado com meu pai. Aí eu vivia falando com Deus, Deus, por favor, me dá um abraço. Por quê? Porque o meu personagem queria um abraço do pai e nunca teve. E eu não sabia, de verdade. Eu resolvi o problema, eu ressignifiquei sem saber. Veio um cara do nada e me deu um abraço assim, ó. Um cara todo vestido de branco. Aí ele me abraçou e ele não me soltava, mano, me incomodou na hora. Aí tá bom, eu abracei ele assim, meio sem entender. Aí só que ele não me soltava, e ele abraçava forte e não soltava. E ele não falou nada, ele não falou nenhuma palavra, ele só me abraçou forte e não me soltava. Na hora que tava ali, passou uns 5 minutos, imagina ser abraçado com um homem maior que você, 5 minutos, te abraçando forte. Quando passou uns 5 minutos, o cara não me soltava. Aí Deus falou com o meu ouvido assim, você não pediu um abraço? Na hora que Deus falou, você não pediu um abraço, abriu uma janela na minha cabeça, eu comecei a procurar meu pai me abraçando. Meu pai nunca me abraçou, eu tinha 29 anos. Aí ele falou assim, você esperou 29 anos para receber um abraço, toma. Aí pum, aí eu fiquei uns 10, aí eu comecei a chorar igual um menino no braço daquele cara, mano. Eu quase caí no chão assim, ele me abraçando e Deus falando, e eu ressignificando o meu coração. Porque meu pai não me abraçou, mas Deus me abraça. Aí coloquei um novo significado, resolvi um problema. Qual que é o problema de você não ter tido o abraço do pai? Insegurança, eu falei aqui. Eu ia montar um negócio, eu podia saber tudo do negócio, mano. Eu era formado em engenharia, eu era um engenheiro em Portugal. Eu precisei de outro cara chegar para entrar comigo, que nem era das obras, para mim conseguir abrir uma empresa. Por quê? Porque eu tinha insegurança do meu pai. A minha irmã está aí, ela também não recebeu um abraço do meu pai. Eu garanto, ela não consegue abrir um negócio porque ela não sente o abraço do pai. Ela não recebeu o abraço do pai. Ou ela repudiou isso, ou ela absorveu. Mas independente de qual dos dois ela fez, porque repudiar ou absorver, você vai repetir nos seus filhos. Então, independente de qual dos dois, a insegurança está aí. Ela não consegue montar um negócio se não tiver uma pessoa com ela, porque ela não resolveu esse problema ainda. Ela não ressignificou. Como é que ressignifica? Assiste a live de ontem e fica se abraçando. Quando for abraçar com Deus, aí você para naquele momento, fica se abraçando até você sentir Deus te abraçando de verdade. Quando você sentiu o abraço de Deus de verdade, você quebrou o problema com seu pai, aí você aciona um novo significado, Deus me abraça. Aí Deus te abraça. Esses dias eu fui na praia, eu fiz lá um significado em cima disso de novo. Deus é meu sócio. Instalei aqui no meu coração, Deus é meu sócio. Acabou esse problema. Não tem mais esse problema na minha vida. Então, todos os problemas da sua vida estão nas vozes da sua cabeça que criaram um personagem que foi criado até seus 12 anos de idade.
Todos os problemas estão ali. E qual que é o problema principal que você está repetindo isso até agora? Então, escreve uma frase, com essa frase eu termino a aula de hoje, que é para você entender a importância do significado. Do jeito que você faz o pouco, você faz o muito. Aqui a gente finaliza a live. Jesus falou assim: quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Então você vai escrever assim, ó, do jeito que você faz o pouco, você faz o muito. Escreve aí para mim. Do jeito que você faz o pouco, você faz o muito. Isso é um código que Jesus entregou. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não pode ser fiel no muito. É matemática. Lembra? O mundo espiritual é matemática, geografia e geometria. Está aqui a lei. Do jeito que você faz o pouco, você faz o muito. Do jeito que você faz o pouco, você faz o muito. Como assim, Thales? Não entendi nada. Vamos lá. Sua vida financeira está desorganizada. É o muito, né? Você não está conseguindo pegar seu dinheiro e fazer o muito chegar aqui. Aí você vai começar a olhar para o seu guarda-roupa. O seu guarda-roupa está desorganizado. Aí você vai para a sua mesa do trabalho. A mesa do seu trabalho está desorganizada. Aí você vai para a sua cama. A sua cama está desorganizada. Aí você vai para a sua cozinha. A sua cozinha está desorganizada. Do mesmo jeitinho que você faz o pouco, você vai subindo e fazendo muito. Qual que é o resultado no muito? Você não tem prosperidade financeira, porque você é desorganizado no pouco, você não consegue organizar no muito. O dinheiro tem mais a ver com o que você guarda do que com o que você gasta. Ou melhor, do que com o que você ganha. Então, o dinheiro, ele tem um código. O dinheiro não é o tanto que você ganha de salário. Ah, tá, eu ganho 10 mil euros de salário, mas você gasta 12 mil euros. Então, você não ganha 10 mil euros, você ganha menos 2 mil. Ah, tá, eu ganho 2 mil euros, eu consigo juntar 500 euros todo mês. Então, você ganha 500 euros. Mas se você só entender isso aí, velho, se você só entendesse isso aqui, você já estava bom demais. Nossa, você já ia avançar demais aqui no mundo financeiro. O dinheiro não é o tanto que você ganha, é o tanto que sobra. Dinheiro não é o tanto que entra na sua conta, é o tanto que sobra. Por que você acha que Deus ensinou o dízimo? Ensinou a manipular 10% aqui? Por que você acha que tem uma live aí que eu falo dos 20% do faraó? Porque se você não dá conta de pegar o dinheiro e separar a sua parte primeiro, como é que você vai prosperar? Não, você pega o seu dinheiro, você paga todo mundo primeiro, até o pastor você paga primeiro, depois você tira o seu. Deixa eu te falar uma coisa, você é Deus. A sua casa é Deus na terra. Não tem como você ser uma família forte se você não for Deus na terra. Quando você vira Deus na terra, quando você aciona o reinado, quando Jesus vive em você. Tá, não pode falar isso. Paulo falou isso, amigo. Nossa, pelo amor de Deus, essa religião não deixa você aprender. Paulo falou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem está falando? O Thales morreu, agora é Cristo que vive aqui. Então eu sou Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, a Rócio morreu, agora a Rócio é Cristo. Então, se você é Cristo, e aí para ser Cristo, você tem que ser igreja. Para você ser igreja, você tem que separar a sua parte primeiro, quando você ganha o dinheiro. Por que você está tirando o dinheiro e dando tudo para o pastor e está devendo os outros na rua? Isso não é honrar a Deus. Eu estou falando que isso aí foi uma das coisas mais pesadas que Deus fez comigo. Eu estou falando sério com vocês. Eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje, porque não é o assunto que eu estou explicando para vocês. Você é Deus na terra. Você santifica o nome de Deus quando você faz obras de santificação. Então, do jeito que você faz as pequenas coisas, você vai subindo de glória em glória e faz as grandes coisas. Se você não consegue cuidar do seu dinheiro e entender que você recebe ele primeiro e que seu dinheiro é a diferença entre o que você ganha e o que você gasta, logo você tem problema financeiro. Sua igreja, você é igreja. Jesus falou assim, destrói o templo. Ele estava falando do corpo dele. Eu sou a igreja, eu sou o templo. Destrói isso e depois de 3 dias eu vou fazer de novo. Por que Jesus se tornou igreja? Porque ele se tornou um homem, depois um homem de Deus, e ele se aliançou com a noiva. Jesus tinha mulher, tinha a noiva dele, a igreja poderosa,
aqueles que estão junto com ele. Então você é a igreja, Jesus ensinou isso. E quem matou Jesus? Os pastores que amavam o templo. Inclusive a acusação de Jesus foi que ele queria destruir o templo desse. Aí o cara fica bolado aí, ó. Não, você que é a igreja. Dá o dinheiro. Não, pelo amor de Deus. Então vamos terminar a live aqui. Qual que é o problema do personagem? O personagem te faz fazer coisas repetidas aqui no pequeno, e aí você vai repetindo essas coisas nas coisas maiores. Tipo assim, você não recebeu um abraço do pai. Olha como é que isso é pequeno. Aí o que acontece? Você gera insegurança. Aí começa aqui, Deus, me dá um abraço. Se você está pedindo um abraço de Deus, significa que Ele nunca te abraçou. Deus nunca te abraçou? Mentira, Deus está te abraçando agora. Só significa que você não sente o abraço de Deus. Se você não sente o abraço de Deus, que é pequeno, você não sente Deus cuidando de você na hora que você está montando a empresa. E se você não sente Deus cuidando de você num abraço, você não sente Deus cuidando de você na hora de empreender. E aí você não sente Deus cuidando de você na hora de fazer uma grande decisão. E aí como você não sente Deus cuidando de você, em vez de você se expor, pegar a luz e vir para cima, se expor, você continua aqui atrás, porque você não está sentindo o apoio de Deus, porque seu pai não te deu um abraço. Então, do jeito que você faz as pequenas coisas, é a mesma coisa que você faz as grandes coisas. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, do mesmo jeito que você faz o pouco, você vai fazer o muito. Jesus falou isso. Como assim, Tati? Continua explicando. Eu falei que se você acha que você é burra, seu pai falou que você é burra, você acreditou nesse significado, você não mudou ele ainda. Então, logo, você não consegue terminar a escola. Aí você foi, não consegui terminar a escola. Aí eu te dou um livro para ler. Aí você fala, não, eu não dou conta de ler um livro. Aí você não lê o livro pequeno, aí você não lê um novo empreendimento, aí você não faz um curso novo, aí você não faz uma faculdade, aí você não aprende uma nova habilidade. Aí por você não aprender uma nova habilidade, você não abre um novo negócio. E por você não abrir um novo negócio, você não vai prosperar nunca na sua vida. Quando é que você vai prosperar? Quando você resolver um pouco. Por isso que a gente tem que trocar o significado para vir de baixo para cima. Essa aula chama Sem Limites. Como assim essa aula chama Sem Limites? Tem um filme que chama Sem Limites. O que é Sem Limites? O seu espírito não tem limite. A sua alma não tem limite. Quem tem limite? O corpo. Então o leão não tem limite, a águia não tem limite, todos os limites estão aqui no GNU chamado matéria física, chama forma. A forma tem limite, a não forma não tem limite, a águia não tem limite. Tem um filme de verdade, chama Sem Limite, não está falando desse assunto, mas no filme ele usa uma droga e a droga expande o poder dele. E é como se o espírito dominasse o corpo dele e não alcançasse mais limite no que ele podia fazer. Aí você vai assistir esse filme, quando ele usa a droga, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Ele não vai ficar milionário. A primeira coisa que ele faz, ele chega na casa dele e arruma a casa dele inteira. Depois que ele arruma a casa dele inteira, aí ele vai se tornar milionário. Depois de um mês ele já estava milionário nos Estados Unidos. Mas a primeira coisa que a droga fez com ele foi arrumar a casa. Por quê? Porque até o filme entendeu. Se você não dá conta de arrumar a sua cama, se você não dá conta de arrumar o seu guarda-roupa, como é que você não dá conta de arrumar a sua mesa que você trabalha? Como é que você vai arrumar suas finanças? Aí você vem de glória em glória fazendo a coisa errada. Agora, se você arruma o significado, que é a coisa menor, qual que é a coisa menor? Aquilo que nem é palpável, o personagem. Aí você arrumou o personagem aqui, a menor coisa de todas as coisas, um significado. Olha que coisa insignificante. Um significado dentro da sua cabeça. Aí tá aqui, meu pai nunca me abraçou, eu não sou protegido. Aí você muda esse chipzinho, eu gostei, o cara falou chip, aí eu vou usar chip pro resto das lives. Aí você muda um chipzinho pequenininho, colocou um chipzinho pequenininho, aí você foi fiel no pouco. Aí você vem aqui e começa a organizar a sua casa. Aí começa a aprender novas coisas. Aí você vai crescendo, crescendo, crescendo de glória em glória até manifestar o dinheiro. O dinheiro é só manifestação. Então já entendemos hoje do mundo espiritual, já racionalizamos o mundo espiritual, já entendemos do personagem, racionalizamos o personagem, é só um significado. É só abandonar isso e é só colocar um novo significado. E você faz isso no agora. Você não fazer isso significa estar preso numa mentalidade aqui no mundo imaginário e desperdiçar o agora. E essa é a live de hoje, não teve aí nenhuma pergunta. Até amanhã às 6h30 da manhã nós vamos estar aqui falando de sabedoria, Provérbios 24. Convite para você, já segue aí o canal,
entra no link da bio, acessa o grupo do WhatsApp. Eu preciso que vocês entrem no grupo, porque quando for imersão, eu vou estar aqui, vou entregar 10 horas do meu dia, mano. Eu queria estar com a minha esposa, curtindo os meus filhos. Eu vou parar num sábado ou num domingo para estar 10 horas, só pegando esse personagem seu, desmiuçando ele, ensinando você os princípios do dinheiro e te ajudando a ficar rico na terra. Por quê, Tati? Porque riqueza glorifica a Deus. Dinheiro glorifica a Deus, tá? Não, dinheiro não glorifica a Deus. Riqueza glorifica a Deus. E riqueza traz dinheiro. Então tem que ensinar dinheiro para vocês, porque vocês não estão sabendo de dinheiro, tá dando problema no casamento de vocês e tá dando treta aí na casa. Eu tô vendo isso nas lives de Provérbios. Então, já entra no grupo do WhatsApp, chama Ascensão, link da bio do TikTok. Primeiro grupo, Ascensão, entra lá. Segundo link, YouTube. Entra no YouTube, segue o YouTube. Eu preciso de 1000 seguidores no YouTube. Nós vamos fazer as lives só por lá agora. Então segue lá. Aí no YouTube vai ter as lives da consciência. Assiste lá. A live principal para você assistir é a live da imersão que a gente fez ontem. Daqui a pouco vai estar lá, chama Modificando o Personagem, tá bom? Tamo junto. Um abraço, Ana. Um abraço para vocês que estão me vendo aí. Fica com Deus. Até a próxima. Até amanhã. Até daqui a pouco.